Boa noite. Como sempre, né? Gostoso estar aqui com vocês, com os pastores, com cada um dos irmãos. E é uma alegria porque é uma noite festiva, né? A gente está comemorando aí o aniversário da dupla dinâmica, né? Quanto? 60 e quanto, Nilson? Que nada, né? Mas é uma honra a gente estar aqui, a gente né, foi convidado para estar nesse momento e para a gente é muito especial. Também quero agradecer, né? Nós, na virada do ano, tivemos que ficar com a família e nós ligamos para o seu pastor pedindo socorro. Olha, você pode ir lá, não é? Ministrar na nossa igreja. E a gente ficou sabendo que foi uma bênção, que foi um tempo muito precioso. A gente quer agradecer de coração, né? Ou vocês estarem lá ministrando para a nossa casa. Deus abençoe vocês, creio que vai acontecer muita coisa bacana ainda nessa noite, que Deus tem reservado para o teu coração, amém? Que o Senhor continue abençoando esta casa, continue frutificando, derramando a unção fresca, e que cada um de vocês possa, cada dia, desfrutar, né, da vida abundante que Deus tem para vocês, e que vocês prosperem, e que vocês vão muito além, amém? Nos sonhos, no que Deus tem para esta casa e para a tua vida. Deus abençoe. Amém. Amém, queridos. Boa noite a todos. Uma alegria, um prazer estar aqui. Pastor Nilson, pastora Valéria, sempre um prazer. Nós temos uma aliança no Senhor e realmente para nós é uma honra poder estar aqui nessa noite tão especial. Vamos orar ao Senhor, querido. Tem uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Antes de nós sentarmos, abre teu coração nessa hora, amém? Querido Deus, nós continuamos na tua presença nessa hora. Tu já tens falado de uma forma tão especial no momento dos louvores, da adoração. E nessa hora da palavra, Senhor, que ela possa fluir com graça, com sabedoria. Pai, que ela possa tocar cada coração aqui. Nós te damos toda a honra pelo privilégio que nós temos de estar com essa igreja tão amada, com esses pastores tão queridos, Senhor, tão abençoados, e que realmente seja uma noite de ministração, Senhor. Fala conosco, é o que nós pedimos, é o que nós cremos, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, querido. Amém. Glória a Jesus. Sabrina tinha falado sobre, pastor Nilson falou sobre o ano de atitude. Eu quero aproveitar nessa noite e falar de um tema que eu confesso que é a primeira vez que eu prego essa mensagem, né? Uma mensagem especial para essa noite. E eu quero dar o título da mensagem dessa noite de Tenha uma atitude de honra. Você pode falar, teu irmão, fala, tenha uma atitude de honra. Amém, queridos? Eu quero falar sobre honra nessa noite. O versículo base para esta ministração está lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 7. Se você está com a tua Bíblia, não sei se o pessoal dá tempo de colocar aqui na frente, mas gostaria que você apenas lesse esse versículo comigo. Romanos, capítulo 13, versículo 7. Bem, a palavra de Deus nos diz: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Essa palavra honra é uma palavra, é um dos princípios mais importantes da palavra de Deus. Infelizmente, a gente muitas vezes não ouve falar muito sobre esse princípio, não apenas falar, mas a gente vê a dificuldade muitas vezes da prática desse princípio. Eu não estou falando apenas num contexto da igreja, mas parece que num contexto geral, na sociedade, é uma palavra que não é assim muito praticada. Parece que quando a gente olha para a sociedade, você enxerga uma crise de honra, né? A gente olha aí para relacionamentos de pais com filhos, você vê muitas vezes filhos desonrando pais, a gente vê marido desonrando esposas, esposas muitas vezes não honrando como deveria o seu marido, né? Estudante dando de dedo na cara de professor. Não sei se tem professores aqui, mas nós temos lá na nossa comunidade uma das líderes de célula. Ela faz parte da Secretaria de Educação lá do estado de São Paulo, e ela conta cada coisa, queridos, né, que acontece nas escolas hoje.
Eu me lembro quando a gente estudava, né, Nilson? E você tem um pouco mais de idade do que eu, mas a gente naquela época se respeitava o professor, né? Quem tem aí mais de 45, 50 anos? É ou não é, gente? Né? Naquela época você, né, o professor falava e você respeitava. Hoje, os estudantes, né, adolescentes, dá de dedo na cara de professor. Né? Além disso, você vê uma desonra com o patrimônio público. Às vezes tem algum problema, vão os black blocs da vida lá e detonam o patrimônio. Eu achei muito interessante que o pastor Nilson falou essa questão de atitude. Né? Quantos cidadãos do reino nós temos aqui? Sabia que se você é um cidadão do reino, você tem que exercer a sua cidadania natural com mais excelência do que as pessoas que estão lá fora, porque você conhece os princípios do reino de Deus. Mas há essa crise, queridos, né? O que a gente mais vê muitas vezes é aquelas, não sei se você já viu em ônibus, metrô, tem aquele lugar que é para os idosos, de repente senta aquele marmanjão naquele lugar, e aí um idoso, uma grávida de pé, e ele fica ouvindo a sua música, fazendo de conta que não é com ele. Sábado até a gente estava fui andar de manhã num parque com a pastora. Aí, quando passei na frente do estacionamento, de repente, eu vejo uma mulher estacionando numa vaga de idoso. Aí o policial que estava lá, mas você não deficiente, né, para que ela não estacionasse. E ela acabou estacionando, brigou com o guarda. Depois veio um senhor de idade reclamando daquela vaga. E só faltou ela e a filha. O pior é isso, sendo um exemplo para a filha, né, quase bater naquele senhor. Então, nós vivemos uma crise de identidade, né? E se a gente não respeita, a gente não será respeitado. Você que é jovem aqui, ou você que ainda está na meia-idade, quantos aqui gostariam de ficar velhos? Né? Levanta a mão, quantos gostariam de ficar velhos? Os outros vão morrer logo, né? Porque se você não vai ficar velho, você vai morrer logo, né? Eu quero ficar bem velho, né? Porque significa que eu vou estar vivo na minha velhice. É o processo natural das coisas. Agora, se você não honra hoje, quando você tem a saúde, você acha que você vai ser honrado lá na frente, querido? E hoje a sociedade vive uma crise de honra. É uma das coisas que eu mais admiro. Eu me lembro quando eu tive o privilégio de visitar, fui para a Coreia, fui para a China. Os orientais, eles têm muito zelo pelos mais velhos, né? A gente vê que essa questão da honra é muito importante, a gente tem que aprender com eles. Nós precisamos, como igreja do Senhor, ser homens e mulheres de honra. Amém, queridos? Quantos querem ter uma atitude de honra nesse ano de 2015? Quando a gente fala sobre honra, o que significa honra? No dicionário, honra significa atribuir valor, estima, apreço, consideração, atribuir deferência, né? Significa majestade, significa preferir. Então você vê que a honra, amados, tem a ver com reconhecimento, tem a ver com estimarmos. Agora, quando a gente fala sobre honra, a quem nós devemos honrar? Obviamente você, como um cristão, como um filho de Deus, o primeiro lugar, a primeira pessoa que deve estar em evidência, né, em devoção na sua vida, é o próprio Deus. Nós devemos aprender a honrar ao Senhor com as nossas vidas, com as nossas atitudes, né, com os nossos pensamentos. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, 11. A palavra de Deus nos diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Agora eu quero que você diga isso ao Senhor, amém, amados? Levanta a tua mão, vamos falar junto esse versículo. Fala assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Fala assim: toda honra, toda glória, toda força pertencem a ti, Senhor. Amados, tem que haver essa atitude de honra nos nossos corações. O nosso Deus que criou todas as coisas, que criou a tua vida, que te deu o ar que você respira, que te deu uma igreja abençoada como essa, que te deu os pastores sérios, pastores abençoados, homem e mulher de Deus, que tem conduzido essa obra com tanta excelência. Esse Deus merece toda a honra. Sabe por quê, querido? Porque se Deus não tivesse te criado, não tivesse te proporcionado
as bênçãos que você tem usufruído, que você tem experimentado, você e eu nunca seríamos nada. Nós nem estaríamos aqui. Nós estaríamos perdidos, estaríamos com certeza em outro lugar, talvez sem esperança, mas porque Ele nos criou, nós estamos aqui, amém, querido? E porque nós estamos aqui como filhos de Deus, Ele merece toda a honra do nosso coração. Ele merece toda a reverência das nossas vidas, digno de receber a glória, a honra e o poder. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque é importante que, como cristãos, nós possamos entender que Deus não aceita, Ele não aprecia um relacionamento que não é feito na base da honra. Muitas pessoas se relacionam com Deus na base do medo. Às vezes a pessoa, ela vem à igreja, às vezes a pessoa se converte, a pessoa, ela decide ter um relacionamento com Deus, um relacionamento, um envolvimento com o corpo de Cristo por medo. Não sei se você lembra, com certeza já ouviu a parábola dos talentos. Em Mateus capítulo 25, quando o Senhor, que é a figura de Deus, Ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um terceiro. Os 2 primeiros multiplicam o talento, o terceiro não multiplica. E quando Deus vai cobrar, o que você fez com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos? Aquela pessoa que diz ao Senhor, Senhor, sabe, eu sei, na minha mente, eu sempre tive a concepção, a definição de que Tu és um Deus severo. E por isso, sabe, eu tive medo. Amados, e aí a palavra de Deus fala que Deus abominou aquela condição, abominou aquela posição. Por quê, querido? Porque Deus é Pai. Fala comigo, Deus é Pai. Quantos aqui creem que Deus é um Pai maravilhoso, queridos? Sabe, Ele merece toda a honra, sabe por quê? Não porque Ele é um carrasco, que está pronto a acabar com a tua vida no menor deslize, mas Ele é um Pai que te ama. É um Pai que te restaurou, sabe, do pior lugar onde nós poderíamos estar e hoje nos tornou como filhos de Deus. É aquele que nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. E por isso, como um Deus poderoso, soberano, que é Pai de amor, merece sim toda a honra, todo o louvor e todo o poder. Deus não aceita, querido, que nós nos relacionamos com Ele na base do medo. Deus não aceita também aquele relacionamento na base da barganha. Tem pessoas que falam, olha, se Deus me der o que eu quero, então eu vou servi-lo. Se Deus responder aquela oração, me atender naquela necessidade, amados, nosso Deus é poderoso para atender as necessidades. A palavra de Deus fala que Ele faz além daquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. Mas quantos sabiam que Deus é soberano para fazer no momento certo? Fala comigo, momento certo, no tempo certo e o que é certo. Às vezes a gente define que Deus, como um Deus, Ele tem que fazer exatamente o que eu quero, no tempo que eu quero, na quantia que eu quero. Amados, Deus é soberano. Ele sempre vai nos dar o melhor. E quando você se relaciona com Deus, esse relacionamento não pode ser na base do eu dou e o Senhor me dá, mas tem que ser na base da honra. Senhor, eu estou te servindo, não porque o Senhor pode me dar alguma coisa, mas porque Tu és Deus, e o Senhor merece todo louvor, toda honra, toda glória. Amém, queridos? Quantos creem que o nosso Deus merece ser honrado, amados? Sabe, Deus também não se relaciona conosco na base do serviço. Depois você pode ler, nós não temos tempo hoje, mas há um exemplo tão claro e tão trágico na Bíblia. Depois você lê nos primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Ali naqueles primeiros capítulos, a palavra de Deus fala que havia o sumo sacerdote ali, aquele que tinha a responsabilidade de ser um líder espiritual naquela época, que tinha a responsabilidade do cuidado da casa do Senhor. Aquele homem teve 2 filhos, que continuaram fazendo o seu trabalho na casa do Senhor, mas que ao mesmo tempo que eles faziam o trabalho na casa do Senhor, eles estavam se prostituindo, eles estavam pecando, eles estavam desagradando o coração de Deus, até que Deus chama aquele homem, aquele pai e diz, olha, o que vocês têm feito, o que os teus filhos têm feito, o que tem acontecido na tua casa, tem sido vergonha. E ele diz algo para aquele homem, aqueles que me honram, eu
honrarei, mas aqueles que me desonram, eu também desonrarei, eles sofrerão as consequências da sua desonra. Queridos, o mais importante para Deus, sim, a casa do Senhor, ela precisa de homens e mulheres que se disponham a fazer a obra de Deus, a ter atitude, sabe, a dizer: Senhor, eu estou pronto, a chegar para os pastores e dizer: olha, o nosso coração é para fazer a obra de Deus, é para exercer o ministério do Senhor. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Deus, na verdade, antes daquilo que você pode fazer, Ele quer o teu coração. Um coração que o ama acima de todas as coisas. Um coração que anda na sua palavra. O profeta Isaías, determinado momento, Deus fala através dele para o povo de Israel. Isaías capítulo 29, versículo 13. E aí o profeta Isaías diz assim: o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta só é feita de regras ensinadas por homens. Queridos, o que Deus espera de nós nessa noite é um reconhecimento de que Ele é Deus, de que Ele é Pai, de que Ele é o nosso Senhor e de que Ele merece todo o poder, toda a honra e toda a glória. A tua motivação de estar sentado nesse lugar, nessa noite, a tua motivação de fazer parte do corpo de Cristo, a tua motivação de ser chamado filho de Deus, querido, não pode ser o medo, não pode ser a religiosidade, não pode ser a barganha, não pode ser o serviço, mas a tua motivação, querido, tem que ser, sabe, porque você ama o Senhor acima de todas as coisas. A palavra de Deus fala, quando perguntaram para Jesus quais que são os maiores mandamentos, o que Jesus falou? Olha, todos eles se resumem em dois. O primeiro deles, o mais importante: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amados, isso é honrar ao Senhor. Sabe, nós temos o privilégio de ter a liberdade de estar aqui nessa noite, né? Vivemos num país onde nós temos essa liberdade, podemos nos reunir o momento que nós queremos, nós temos que valorizar isso, querido. Sabe, que no teu coração, nesse ano de 2015, você possa ter essa atitude de honrar ao Senhor com o teu coração. Honrar ao Senhor com o coração é muito mais do que uma atitude exterior, tem a ver, sabe, com um estilo de vida, tem a ver, sabe, com nós aprendemos a reconhecer, sabe, que tudo aquilo que nós temos veio do Senhor. É Ele quem tem nos dado aquilo que nós temos. E por isso Ele merece ser honrado com tudo aquilo que nós somos, com todos os nossos recursos. Amém, querido? Agora, a quem nós devemos honrar? Sem dúvida que Deus vem em primeiro lugar. Agora, quando a palavra de Deus fala de honra, também fala de honrar pessoas. Fala comigo: honrar a Deus é também honrar as pessoas. Porque tem gente que fala, queridos, já viu aquela pessoa que fala: não, eu temo a Deus, mas eu não temo aos homens, né? Eu não sei se você já ouviu aquela frase onde as pessoas falam: não, eu sirvo a Deus, mas eu não sirvo aos homens. Isso até é uma frase correta em um sentido. Quando você quer declarar o teu amor ao Senhor em primeiro lugar, esta é uma frase correta, mas muitas vezes sabe o que acontece? Muitas vezes nós usamos essa frase porque no nosso coração, não é que nós queremos honrar a Deus em primeiro lugar, é que na verdade nós não estamos dispostos a honrar as pessoas que merecem a honra. É porque muitas vezes nós queremos ter uma atitude de independência no nosso coração. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos honrar as pessoas. E quando eu digo honrar as pessoas, hoje nós temos aqui uma noite especial de honrar também os seus pastores, né? Agora, deixa eu dizer algo, né? Quando a gente fala de honra, e essa é uma palavra que é difícil um pastor ministrar, até na sua própria igreja, porque parece que você está advogando em causa própria, né? Mas deixa eu dizer algo para você. Esse é um princípio da palavra de Deus. Honrar as pessoas que Deus tem colocado como autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Não é para fortalecer o ego daqueles que estão liderando. Não é para promover as pessoas, naturalmente falando, que Deus colocou à frente da igreja. Mas quando a palavra de Deus fala de honrarmos aqueles que Deus coloca para liderar as nossas vidas, é para que nós possamos experimentar o favor de Deus sobre as nossas vidas. A palavra de Deus nos diz, querido, né?
Interessante que, quando fala de honrar as pessoas, eu estou falando aqui sobre o princípio de honra. Jesus, interessante, quando ele falou em Mateus capítulo 10, versículo 40, se der para colocar esse versículo, Mateus 10, versículo 40, olha o que ele diz: quem recebe vocês, recebe quem? A mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que Jesus está dizendo aqui para a igreja? O que Jesus aqui está dizendo para os seus discípulos? O que Jesus está dizendo e está pregando para as pessoas? Que tão importante quando recebê-lo, que quando a gente recebe, quando a gente considera, quando nós honramos aquelas pessoas que são enviadas por Deus, aquelas pessoas que Deus colocou ao nosso lado e para nos liderar, não estou dizendo apenas sobre os pastores, mas sobre a liderança da casa, sobre os irmãos que Deus coloca ao nosso lado. Quando nós temos uma atitude de honra, querido, é como se nós estivéssemos honrando quem? O próprio Deus, o próprio Senhor. Quem vos recebe, a mim recebe. Por que é importante nós falarmos isso? Porque normalmente nós temos mais facilidade em falar de honrar a Deus do que em falar de honrarmos as pessoas. Como eu disse, muitas vezes lá no coração, muitas vezes até no subconsciente, querido, mas uma atitude de independência, uma atitude, sabe, de nós acharmos que nós podemos dar conta das nossas vidas, nós podemos dar conta das demandas do nosso coração. Ao mesmo tempo que Deus coloca pessoas com autoridade para cuidar das nossas vidas. E deixa eu dizer algo para você. Deus quer ensinar a você, como parte desta casa, a ter o privilégio de honrar as pessoas que Deus tem colocado como líderes sobre a tua vida. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. 1 Timóteo 5, 17 e 18. A palavra de Deus nos diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Fala comigo, dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Uma outra passagem eu gostaria de ler com os irmãos, 1 Tessalonicenses, carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Diz o seguinte, a palavra de Deus: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz, uns com os outros. Quantos creem que essa é a palavra de Deus, amados? Fala assim: eu creio, e eu quero praticar toda a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus, ela nos ordena, ela nos encoraja a nós honrarmos as pessoas que Deus coloca como líderes espirituais sobre as nossas vidas. Como eu disse, amados, muitas vezes é difícil para nós, pastores, falarmos isso, porque realmente é como se estivéssemos advogando em causa própria. Mas eu quero mais uma vez reforçar isso para os irmãos. Quando nós falamos desse princípio, nós estamos falando de um princípio da palavra de Deus. Nós estamos falando de um princípio que traz segurança, que traz proteção, que traz vida para aqueles que reconhecem esse princípio nas suas vidas. Sabe, eu já disse isso aqui, acho que algumas vezes, né? Eu nasci num lar cristão, meus pais são pastores, né? Eu nasci na igreja, né? Vivi na igreja, né? E Deus sempre trouxe uma clareza em relação ao nosso chamado, não apenas para mim, para a pastora Cíntia. Antes de nós namorarmos até, quando nós namorávamos, já havia uma convicção do ministério para o qual Deus havia nos chamado. E deixa eu dizer algo para você, querido, como cristão e principalmente como um pastor, duas coisas que eu aprendi. A primeira delas, que você nunca vai conseguir trazer uma plena satisfação para as demandas das pessoas, porque as pessoas são diferentes.
E muitas vezes, mesmo pregando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, muitas vezes nem todo mundo vai concordar com aquilo que você está dizendo. Mas eu aprendi também que nós temos que sempre falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que vai trazer vida, é o que vai trazer direção, é o que vai trazer segurança para a vida daqueles que querem servir ao Senhor. Quantos creem que a palavra de Deus é viva e eficaz, amados? Sabe? Então é importante, isso é o que, na verdade, move os nossos corações. Sabe, quando Deus traz a convicção do ministério, eu creio que trouxe a convicção para a vida dos seus pastores. E a gente sabe, tem caminhado com eles, e a gente viu que não foram todos os momentos de estar lá na montanha, mas muitos momentos de vale. Mas nós vimos Deus sustentando a vida deles por causa dessa convicção, de que Deus continuava sendo Deus, e que Ele sempre ia continuar sustentando. E hoje nós vemos essa igreja linda que tem aqui hoje, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Sabe por quê, querido? Porque Deus continuou sendo Deus, e porque os seus pastores têm honrado a unção e o ministério que Deus tem colocado sobre as suas vidas. Agora, uma segunda coisa que também Deus sempre me falou ao estar na igreja. Amados, nós já vemos muitas pessoas que, por não reconhecerem a autoridade espiritual, por não reconhecerem o manto, o chamado que Deus havia colocado sobre os seus pastores, assumiram uma atitude, muitas vezes, de independência, acabaram se afastando, e como é trágico para nós pastores enxergarmos e vermos ovelhas sem pastor. Hoje a pastora Cíntia ministrou de manhã lá na igreja, foi uma bênção, uma das coisas que ela falou, que hoje existe muito as pessoas sem igreja. As pessoas que acham que não, é aquele pensamento, olha, sou eu e Deus. E Deus vai me abençoar, eu não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso da comunhão, amados, isso é um terrível engano. Porque isso está fora da ordem bíblica. A palavra de Deus ordenou que as portas do inferno não prevalecerão contra o irmão João, é isso que falou ou não? Não prevalecerão contra o Paulo, é isso, querido? Não prevalecerão contra a igreja. Quantos fazem parte da igreja do Senhor? Quantos creem que Deus é o dono da sua igreja, amados? Quantos creem que Deus, como dono da igreja, Ele coloca homens e mulheres para liderarem a sua igreja com graça? Quantos creem que Deus tem colocado os seus pastores nessa posição? Quantos podem dizer obrigado, Jesus, pelos líderes que o Senhor tem colocado nessa casa? Quantos podem dizer, Senhor, eu te louvo pelos pastores amados e abençoados que Deus tem colocado aqui? Amados, é por isso que Deus quer nos ensinar, querido, o princípio da honra, de nós honrarmos. Sabe por quê, querido? Porque nem sempre é fácil, né? Quantos sabiam que nem sempre é fácil a gente dirigir a obra do Senhor? Hebreus capítulo 13, versículo 7. Abra comigo. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Eu quero ler mais duas passagens e eu quero terminar esse momento, porque eu sei que ainda vão ter outros momentos aqui na casa. Mas eu quero trazer duas coisas. Primeiro, um princípio aqui. Como é que nós podemos honrar os nossos líderes, os nossos pastores, a autoridade espiritual que Deus tem colocado? Essa passagem diz o seguinte: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. A primeira coisa que o escritor aqui fala para cada um de nós: lembrem-se dos seus líderes. O que significa lembrar dos nossos líderes? Eu quero colocar alguns pontos para você. Lembrar dos líderes que Deus tem colocado sobre nós é considerar o preço que eles pagaram em oração, aconselhamento, caminhar juntos. É considerar quantos quilos de sal eles já comeram, né? Para que você estivesse aqui hoje sentado, abençoado, ouvindo a palavra do Senhor. Lembrar, querido, é muitas vezes colocar na nossa memória: como eu já fui abençoado nesse lugar, como eu já fui abençoado por esses amados pastores, como eu já fui abençoado por esses líderes que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. Lembrar também significa reconhecer que eu sou amado. Você sabia que você é amado nessa casa, querido? Sabe, então lembrar significa reconhecer que eu sou amado, e porque eu sou amado, muitas vezes eu vou ser confrontado. E por isso eu decido preservar a confiança e a aliança. Sabe, mesmo que muitas vezes
esse amor, esse relacionamento de pastor-ovelha implique muitas vezes em falar coisas que muitas vezes vão doer na minha alma, vão muitas vezes confrontar a minha atitude, vão muitas vezes me fazer repensar valores que eu tenho assumido. Lembrar dos líderes fala exatamente disso, como Deus já me abençoou através desses pastores. É lembrar quantas vezes, ou será que talvez alguma atitude, ou algumas atitudes que talvez você teve no passado, e que você ouviu um conselho, que você ouviu uma direção, que você ouviu, sabe, uma palavra pastoral, que os seus pastores oraram por você, e aquilo trouxe a revelação do caminho que você deveria seguir. Aquilo trouxe uma direção diferente daquela que você tomaria inicialmente. Nós estamos falando de honra, querido. E honrar significa isso, lembrar daquilo que os nossos líderes fizeram por nós. Agora, lembrar não é apenas você trazer à tua memória aquilo que aconteceu, mas lembrar também significa expressar a nossa gratidão, a honra em palavras e ações. Quantos sabiam que pastor não é super-homem, né? Pastor não, fala, pastor não é super-homem. Fala assim, pastor é gente, fala para ele, né? É gente como a gente, como diz, né, querido? Sabe? E a gente reconhece o manto que Deus colocou sobre as nossas vidas, mas nós reconhecemos que nós precisamos uns dos outros também. Reconhecemos a importância, sabe, da oração, a importância do suporte espiritual, sabe, o benefício de podermos, como igreja, crescermos. Por isso é importante que você lembre, querido, como nós falamos, dos seus líderes, que sempre lhe falaram a palavra de Deus, lembrando daquilo que aconteceu no passado, mas também reconhecendo com um coração grato aquilo que eles têm feito pelas suas vidas. Esse versículo ainda continua, observem bem o resultado da vida que tiveram. O que significa isso, querido? Significa considerar o que Deus tem feito e realizado através dos seus líderes. Significa reconhecer, amado, sabe que se eles têm chegado até aqui, tem sido pela fidelidade de Deus, mas também pela fidelidade deles ao que Deus tem colocado sobre a vida deles. Sabe, há tantas coisas que nós passamos no nosso ministério, e deixa eu falar para você, o diabo sempre está tentando tirar o nosso foco. As circunstâncias tentam tirar o nosso foco. Se nós não cuidarmos, situações que acontecem na igreja tentam nos desviar do caminho que Deus nos colocou. Agora, se hoje vocês têm pastores que estão pastoreando a vida de vocês, é porque em todas as demandas, em todas as circunstâncias, em todas as guerras espirituais que eles enfrentaram, eles foram fiéis ao chamado do Senhor. E Deus tem honrado a vida deles. E é por isso que eles estão aqui, querido. E é por isso que hoje você vê o resultado da vida deles. Uma família abençoada, um ministério abençoado e uma igreja abençoada. Quantos são gratos ao Senhor por essa igreja? Amém? Então é importante, observem o resultado da vida que tiveram. E a última coisa nessa passagem, o escritor diz, imitem a sua fé. Que coisa tremenda. Imitar significa você se espelhar naqueles que Deus colocou para liderar a sua vida. Amados, não há melhor maneira de honrar um líder, de honrar um pastor, do que saber que, do que nós pastores sabemos que temos sido um exemplo, uma referência para a vida dos nossos liderados. Pastor, mas isso não é presunção não, querido. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro quando ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu quero dizer para você, nós buscamos ao Senhor a sua presença, a sua palavra, nós gememos pela igreja, eu sei que os seus pastores fazem isso, eu não estou dizendo que os líderes, os pastores são perfeitos, mas o que eu quero dizer é que Deus trouxe uma unção especial sobre os líderes, sobre os pastores dessa casa, e se você quer florescer nesse lugar, que você possa reconhecer a autoridade espiritual, e que você possa dizer, Senhor, eu quero aprender, eu quero imitar, eu quero realmente ser um homem, uma mulher de Deus, como tu tens levantado este casal na sua casa. Imitem a sua fé. Eu quero que você declare para eu falar, querido, imita a fé do seu pastor, amém? Seja um homem, uma mulher de fé,
como você tem visto nessa casa. Quantos podem dizer amém, querido? Amém? A palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Eu quero terminar apenas lendo uma última passagem, né? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus capítulo 13. Perdão, eu menti, querido, não é uma última passagem não, depois eu vou falar mais uma ainda, tá? Mas aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz o seguinte: obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Fala comigo, alegria e não um peso. Uma outra tradução diz, para que eles não façam a obra de Deus gemendo, pois isso não seria proveitoso para vocês. Querido, por que nós devemos honrar os nossos líderes, como nós estamos falando? Como eu disse, isso não é para massagear o ego, isso não é para promover naturalmente um homem e uma mulher, mas isso está, acima de tudo, é porque é um princípio da palavra de Deus. Como pastores, nós podemos fazer a obra de Deus de duas formas, ou com alegria, ou gemendo. Nós vamos fazer a obra do Senhor. Agora, por que muitas vezes os pastores gemem? Porque muitas vezes há uma dificuldade de correspondência do povo, sabe, porque muitas vezes, obviamente que eu não estou dizendo de uma forma geral, mas muitas vezes o que faz o coração de um pastor gemer é quando uma ovelha, querido, ela resiste à obra do Senhor, ela resiste à palavra do Senhor, ela resiste aos princípios de Deus, e por que isso traz um peso? Porque na verdade a gente já sabe o resultado. Interessante que a última coisa que o escritor diz, olha, e não como um peso, porque isto não seria proveitoso para vós. O que significa isso? Quando a palavra de Deus é ministrada, quando o princípio de Deus é colocado, quando, sabe, os pastores, os líderes trazem uma direção, e aquela direção não é correspondida, o problema não é nosso, querido, o problema nosso é na questão de nós gememos, disso trazer um peso no nosso coração. Mas para aquelas pessoas que não ouvem a instrução dos seus pastores, a palavra de Deus fala, isso não vos será de proveito. Isso trará consequências para a sua vida, para a sua família. Por isso nós devemos aprender a realmente honrar os nossos pastores. E a última coisa que eu quero falar nessa noite, né? Fala comigo, honrar trará recompensa àqueles que honram. Eu quero terminar dizendo o seguinte, querido, que no reino espiritual, existe um princípio da reciprocidade. Existe o princípio do retorno. O que nós fazemos sempre vai retornar para nós, de uma forma ou de outra. Você lembra, quando a gente fala sobre honra, várias passagens na palavra de Deus atestam isso que eu estou dizendo. Provérbios 3, versículo 9 e 10, apenas para lembrar, diz assim, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Êxodo capítulo 20, versículo 12, esse é o único mandamento com promessa. Está lá em Êxodo 22, diz o seguinte, honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas o quê? Vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O que nós vemos nessas passagens? Que na verdade aqui o princípio de honra traz o quê? O princípio traz também a questão do retorno. Aquilo que nós fazemos vai voltar para nós mesmos. Quando nós honramos ao Senhor, não apenas de boca, mas, amados, com os nossos recursos, com os nossos bens, com as nossas atitudes. A palavra de Deus fala que os nossos celeiros, como consequência da nossa honra a Ele, serão cheios. Haverá fartura, haverá provisão. Fala em relação às pessoas. Filhos, essa palavra, Êxodo 20, é principalmente para você em relação ao seu pai. Não importa se seu pai tem 50, 70, 80, 100 anos. Mas a palavra de Deus fala, honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas o quê? Vida longa na terra que o Senhor te dá. Amados, a honra traz o galardão. Fala para mim, a honra traz a recompensa. Fala assim, a honra libera o favor do Senhor.
Quantos querem o favor do Senhor sobre a sua vida? Nessa noite, Deus está te encorajando a praticar o princípio da honra, querido. Honrar a Ele acima de todas as coisas. Honrar as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado, como irmãos em Cristo. Honrar as pessoas lá fora, com atitudes corretas, como um cidadão que entende a questão da ética, da honestidade. Honrar os pastores, os líderes espirituais que Deus tem colocado sobre a sua vida. Porque quando você fizer isso, a palavra de Deus te garante, vai haver recompensa sobre a tua vida. Vai haver recompensa sobre a tua família. E eu quero dizer para você nessa noite, vale a pena honrar. Aquele que honra será honrado. Aquele que honra será abençoado. Aquele que pratica a honra em todos os níveis receberá a recompensa completa do Senhor. Quando você recebe essa palavra nessa noite, querido, você pode ficar em pé comigo. Eu quero orar por você nessa noite. Sabe que no teu coração você possa entender, né, a necessidade nessa noite. Sabe, é um privilégio você estar aqui nessa noite para poder reconhecer a vida desses amados pastores. E eu sei que vai ter muita coisa aí pela frente, mas eu quero nesse momento orar pela tua vida, né? Para que o teu estilo de vida, querido, sabe, seja aqui na igreja, seja na tua casa, seja no teu local de trabalho, seja talvez no local onde você estuda, querido, seja, seja na verdade um estilo de vida onde o que vai transparecer, o que vai acontecer na sua vida, vai ser sempre você honrando as pessoas, honrando o país que você vive, honrando os líderes que Deus colocou sobre a tua vida. Eu quero declarar que o princípio de honra vai ser uma realidade na tua vida. E eu quero profetizar que ao acontecer isso, haverá grande recompensa, grande galardão, que Deus vai liberar sobre você. Abre o teu coração nessa hora, levanta as tuas mãos.